Olá, bem-vindos à plataforma Cloud para mais um treinamento na área de aventureiros. Hoje eu vou falar sobre filosofia e propósito do clube e gostaria então de me apresentar. Meu nome é Carla Kruger, sou regional de aventureiros aqui da terceira região do Triângulo Mineiro, da Associação Mineira Central, e vamos começar então falando sobre a filosofia, a nossa história, os nossos objetivos, o nosso propósito. Então, o que vem a ser filosofia? Vamos primeiro conceituar para nós entendermos o que compõe a nossa filosofia. Filosofia é um estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e as suas relações entre si, os valores, o sentido, os princípios gerais da existência, bem como a conduta e o destino do homem. Esse é o conceito de filosofia de uma forma ampla, geral. Trazendo então para o nosso clube de aventureiros, filosofia do clube seria todos os nossos ideais, a nossa história, o nosso uniforme, tudo que nos caracteriza como um clube, como uma família. A história dos aventureiros, então, começa a partir de 1852, quando houve a primeira preocupação da igreja com os jovens. Ainda não tinha delimitado uma idade, mas foi a primeira preocupação com os jovens pela igreja. Em 1919, surgiram os primeiros clubes de escoteiros missionários, baseado nos escoteiros de Baden-Powell, e as classes dos desbravadores e dos aventureiros, como hoje nós conhecemos, esses clubes, elas foram primeiramente desenvolvidas para o departamento jovem, quando ainda não existiam clubes de desbravadores e aventureiros, existiam ainda primeiramente esses clubes de escoteiros missionários. Em 1922 surgiram as primeiras classes progressivas desses clubes de escoteiros missionários, que foram as primeiras classes dos desbravadores, que era amigo, companheiro, camarada e guia camarada. Ao longo do tempo, surgiram novas classes, alteraram alguns nomes, mas começaram então a partir de 1922. As classes de aventureiros surgiram em 1930, nesses clubes escoteiros missionários, e eram classes preliminares. Dentro desses clubes não havia programas separados e distintos. E as classes então começaram com abelhinhas, que eram as abelhinhas laboriosas, luminares e edificadores. Em 1936, iniciou a organização e o estudo das propostas para o estabelecimento do Clube de Desbravadores, o que aconteceu oficialmente em 1950 como um programa mundial. Em 1939, teve as primeiras classes preliminares dentro desses clubes já existentes dos escoteiros missionários, acrescentando mãos ajudadoras. Anteriormente tinha abelhinhas, luminares, edificadores e passou a ter então mãos ajudadoras. Em 1972, a igreja tentou pela primeira vez criar um programa específico para as crianças menores de 10 anos. Dia desses eu estava lendo, pesquisando na internet e vi alguns questionamentos dizendo, ora, como que a igreja começou em 1972 pensar um programa para aventureiros, específico para menores de 10 anos, sendo que já havia desde 1930 essas classes preliminares. Ocorre que, como eu falei, essas classes preliminares elas aconteciam dentro dos clubes de escoteiros missionários. E quando passou a existir o clube de desbravadores, em 1950, essas classes continuaram sendo aplicadas dentro do clube de desbravadores. Não havia um programa, não havia um desmembramento desses clubes para se tornar, então, clube de aventureiros e desbravadores. A partir de 1972, foi tentado, então, pela primeira vez, esse desmembramento, essa divisão dos clubes de acordo com o seu público, entre crianças e juvenis. Em 1975, a Associação Nordeste dos Estados Unidos realizou um programa focado nesse grupo menor de 10 anos, E, a partir de 1980, várias associações já estavam seguindo esse projeto pioneiro para os aventureiros dentro dos clubes de desbravadores, chamando-os de aspirantes. O primeiro clube de aventureiros organizado foi em 1980, por Terry, na Virgínia, Pat Sand e outros. Isso aconteceu em Oregon e Washington, nos Estados Unidos. Em 1988, a divisão norte-americana e associações interessadas, juntamente com as pessoas especializadas em crianças, passaram a estudar sobre a oficialização, então, do Clube de Aventureiros. Em 1989, uma comissão se reuniu para atualizar o currículo
aquele que eu já falei, que já vinha sendo aplicado dentro dos clubes de desbravadores. Então, eles atualizaram esse currículo, especialidades, manual, e estabelecer normas próprias para a organização e o funcionamento do clube. E assim foram, então, organizados os primeiros manuais, os cadernos das classes, como nós vemos hoje, e as especialidades. A Teresa Reeve fez atualização e revisão, e em 1991 foram aceitos e indicados pela Conferência Geral esse material, então, elaborado por uma equipe interdisciplinar, composta por psicólogos, pedagogos, pastores, pessoas interessadas, professores, todo mundo que trabalhava na área de crianças. Então, esse programa foi aceito, a Associação Geral aceitou esse programa elaborado das classes, nosso objetivo, emblema, bandeira, uniforme e as especialidades. Nesse mesmo ano, 1991, foi feita a revisão das classes e do manual para o nosso idioma em português. Veja que antes um pouco de 91 já vinha sendo aplicado, só que em outros idiomas, em outros países. Aqui no Brasil, oficialmente, a partir de 1991, nós tivemos um manual traduzido para o nosso idioma. Ocorre que até esse momento nós não tínhamos ainda uma identidade própria. Aqui no Brasil já existiam alguns clubes em funcionamento, porém sem seguir um programa mundial, que até o momento não havia sido introduzido aqui no nosso país. Aconteciam as reuniões no mesmo dia de reuniões dos desbravadores, usavam o uniforme azul e branco, mas ainda não tínhamos lenço, não tínhamos o arganel, não tínhamos uma identidade própria. Por volta de 1992, o Brasil começou a trabalhar com os aventureiros nos moldes do que temos hoje. Em 1994, foi lançado o livro de atividades em português, que até então tinha sido traduzido o manual, mas ainda não tinha muitos materiais. Até hoje nós temos uma carência muito grande de materiais na área de aventureiros, inclusive de registros históricos dos aventureiros, né? Muito difícil você encontrar, sempre são as mesmas histórias repetitivas. E em 1998 foi lançado então o nosso lenço e arganel, próprios com emblemas dos aventureiros, né? O laranja, que era até o ano passado, e o logo foi definido pela questão de beleza e representatividade, mas não tinha nenhum significado específico. A cor laranja nem o emblema que só continha as 4 classes dos aventureiros, não trazia nenhum significado diferente em si. Em 2017 foi votada uma nova logo mundial com significados próprios, que é esse do lenço que eu estou usando. Agora, quem são os aventureiros? Eu costumo dizer, nos clubes que eu participo, né, que eu passo fazendo palestra, alguma coisa assim, que é bom enfatizar que nós não somos um clube de recreação, nós não somos uma instituição de caridade, nós não somos um clube recreativo, nós somos um clube que integra tudo isso, mas acima de tudo nós somos uma família e uma família mundial. Nós temos 27.952 clubes de aventureiros no mundo. Isso são informações oficiais tiradas em 18 de 5 de 2018 no site oficial da igreja. Nós temos 1.367.269 membros mundiais. É muita gente. Nós somos uma família grande, nós não somos um clube de brincadeira, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui com propósitos, com objetivos, com uma filosofia clara e própria. Só na nossa divisão sul-americana nós temos 7.388 clubes, dentre os quais 132.484 aventureiros participam. Então, nós estamos presentes aí em mais de 140 países, uma grande representatividade, um clube muito sério que desenvolve um trabalho muito sério. Nossa filosofia, então, com tudo isso que eu já falei, constitui a nossa origem, os nossos ideais, a nossa missão, nossos objetivos e etc. e muitas outras coisas. Nosso programa, então, é elaborado para um público específico, que são crianças de 6 a 9 anos, sendo proibida a criação de quaisquer classes extras sobre qualquer argumento. Isso está lá na Orientação para o Ministério dos Aventureiros número 4. Para quem não sabe, porventura, às vezes ainda acontece de alguma pessoa não saber o que são essas OMAs,
elas são observações, são adendos que não havia no manual, então que são acrescentadas. E na próxima versão do manual, com certeza elas já estarão lá fazendo parte, não serão mais anexos. Nós estamos trabalhando nessa versão do manual administrativo, que é de 2015. E por isso nós já temos 6 orientações que surgiram posteriores a esse manual. Com certeza ele já deve estar em nova adaptação, nova revisão, porque nós tivemos essa alteração em 2017 da nossa logomarca, da cor do nosso lenço. Teve alterações significativas no nosso uniforme e também já temos essas 6 orientações posteriores. Então, com certeza já deve estar sendo elaborado uma nova versão, uma nova edição do manual. Por enquanto, a que está valendo é essa, e nós já temos 6 orientações posteriores e que fazem parte, tem força de manual, certo? Então, assim, até alguns anos atrás, os clubes criavam classes preliminares dentro do clube de aventureiros. Como que era isso? Eles criavam, por exemplo, classe de abelhinhas, né, de 6 anos, então eles criavam a classe de joaninhas com 5 anos, classe de golfinhos com 4 anos, classes de borboletinhas com 3 anos, enfim, mas normalmente era de 4 e 5 anos. E por que surgiu essas ideias de criarem classes preliminares para os aventureiros? Porque na divisão norte-americana tem 6 classes de aventureiros, né? Tem 2 antes das nossas classes da divisão sul-americana. Porém, teve um estudo na nossa divisão e foi estabelecido que a nossa idade, o nosso programa é para 6 a 9 anos. Então, proibiu-se o uso e o tratamento com essas crianças menores. Nós não temos um material elaborado adequado para essas crianças menores. E nós também temos grande dificuldade em conseguir pessoas para nos ajudar no clube de aventureiros. Então, o que acontece? Nós tínhamos essas crianças que acabavam sobrecarregando o diretor, eventualmente até os conselheiros, que deveriam ficar tomando conta dessas crianças sem ter um programa atrativo para elas. Então, a partir dessa OMA, ficou proibido o estabelecimento dessas classes preliminares, agora somente de abelhinhas a mãos ajudadoras, nas idades certas, de 6 a 9 anos, e não pode mais, então, haver essas classes, joaninhas, formiguinhas, borboletinhas, enfim, esse monte de outras classes, que havia sem ter uma regulamentação oficial quanto a elas. Cada clube criava ali um material e trabalhava com essas crianças, mas sem nada oficial a respeito. Não era padronizado, cada clube fazia de um jeito, e agora nós temos, então, essa orientação oficial de que agora é terminantemente proibido. O Clube de Aventureiros foi criado para que as crianças mais novas pudessem ter o seu próprio clube. A programação e o planejamento do Clube dos Aventureiros devem ser simples, de curta duração, porém criativos. As nossas reuniões já são quinzenais por causa disso. A dos desbravadores é semanalmente, é um programa mais puxado, e as crianças têm esse ritmo mais desacelerado. Nossas reuniões têm uma duração menor no dia de reunião e um intervalo maior entre uma e outra. Em alguns aspectos, os clubes de desbravadores e aventureiros são parecidos, mas o programa dos aventureiros deve ser único, peculiar e deve sempre ser desenvolvido separado dos desbravadores. Um dos objetivos do Clube de Aventureiros é proporcionar uma experiência significativa e interessante, que leve as crianças a vislumbrar ansiosamente a oportunidade de se tornar um desbravador no futuro. Ela não precisa querer fazer essa experiência, sentir essa experiência agora, para que quando chegar na idade de desbravador, ela não querer mais participar. Ela já está saturada. Então, a intenção não é duplicarem-se todas as experiências do Clube de Desbravadores, mas através da criação de um clube separado, poder suprir muitas necessidades das crianças de 6 a 9 anos, de modo agradável, interessante, e assim prepará-las para usufruir totalmente a experiência de ser um desbravador no tempo apropriado, com material próprio, tudo regulamentado de acordo com a idade, com a maturidade, com a capacidade de entendimento, né, dentro de cada faixa etária. Eu gosto de salientar que nós sempre nos baseamos no manual administrativo. E eu gosto também de dizer esse trecho, né, que está na página 13, que diz:
não é prática do Clube de Aventureiros fazer ordem unida, nós, amarras, fogos e fogueiras, caminhada, acampamento de 3 dias, fanfarra ou banda, muito menos rapel e tirolesa. Essas atividades são desenvolvidas pelos desbravadores e os líderes. Os aventureiros se dedicam a fazer o que está no cartão de classe e as especialidades. Se é feita alguma dessas atividades acima, que eu citei, é somente para deixar um gostinho de quero mais, para motivá-los a serem desbravadores no futuro. Está lá no nosso manual administrativo e é bom enfatizar, não é proibido que se tenha no Clube de Aventureiros uma fanfarra. Só que normalmente clube de desbravadores que tem fanfarra tem ensaios extras, tem um programa mais puxado para poder cumprir com essa atividade nova de uma forma a contento, que seja prazerosa para o desbravador, mas também que tenha resultados. E com os aventureiros seria mais difícil, nós teríamos que ter muitas outras reuniões extras que não teríamos condições. Portanto, essas atividades são de desbravadores, podemos até introduzi-las no Clube de Aventureiros, mas de forma sutil, que não canse, que seja divertido e prazeroso, só para ter esse desejo de um dia se tornar desbravador e não haver a quebra na passagem entre aventureiros e desbravadores. Agora, falando um pouquinho sobre a nossa logo dos aventureiros. A nossa logomarca, que são 3 lados, que é a presença da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo na vida do aventureiro. Também representa o tripé da educação, que é o desenvolvimento físico, que é através dos acampamentos, trabalhos manuais, enfoque sobre a saúde, esportes. A parte mental, que são as habilidades, especialidades e hobbies. E a parte também espiritual, que é a ação missionária e o desenvolvimento espiritual pessoal. O triângulo invertido, como também nos desbravadores, no nosso é invertido, que é a liderança de servo, ensinada por Jesus, que contraria ao ensinamento do mundo. É o sacrifício do eu ao colocar as necessidades dos outros diante das nossas necessidades. Então, essa era a nossa logomarca anterior, do Clube de Aventureiros. E agora a nossa nova logomarca, que ainda está em espanhol, mas é Aventureiros Clube. O logo representa as 3 ênfases do Clube de Aventureiros, que é Jesus, Cristo, a família e a natureza. E é o propósito do clube, levar as crianças a estudar e compreender a natureza que Deus criou, fortalecer os laços entre os pais e os filhos, fazendo da rede familiar um instrumento de capacitação e orientação segura aos pais, e que eles levem os seus filhos para Jesus, representado então pela cruz. Nossa logomarca anterior, ela tinha apenas as classes, ela não trazia um significado em si. E agora ela traz então essa significação de Jesus, a família e a natureza trabalhando em conjunto em prol do fortalecimento, da capacitação e da orientação segura dos pais quanto à educação dos filhos. Os nossos emblemas, portanto, mudaram, todos eles, E o nosso lenço, que antes não tinha uma representação, o laranja não significava nada, e é até decepcionante isso, porque antes a gente buscava informações, buscávamos estabelecer o porquê de determinadas coisas e a gente queria atribuir significado às cores. E o laranja no Clube de Aventureiros não tinha significação nenhuma, muito embora muitos clubes do Brasil todo gostavam de dizer que seria força, energia e crescimento, mas não trazia em si uma significação oficial com relação a isso. E agora a nossa logo mudou, nosso lenço mudou de cor, é o vinho, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz para salvar cada criança e todos da família. E no treinamento, um dia desse de aventureiros, uma pessoa perguntou, mas Carla, o sangue é vermelho mais claro, por que o lenço dos aventureiros é vinho? E nós tivemos a feliz presença de uma estudante de medicina, que faz parte do Clube de Aventureiros, e ela explicou, não, o nosso sangue, o mais profundo, ele é mais escuro. O sangue superficial, de machucado, de quando nós nos cortamos, ele é um vermelho mais vivo. Mas o sangue mais importante, que se circula nas veias endovenosas, no coração e tudo mais, ele é mais escuro, por isso que é o vinho. E como Jesus derramou o sangue por nós, o mais profundo, não foi um corte superficial,
foi todo o seu sangue vertido em nosso favor, por isso que é esse nosso lenço um vinho que é o sangue mais precioso de Jesus vertido por nós. Assim, então, é os nossos lenços, né? Aqui na imagem representada, também as nossas logomarcas, os nossos emblemas oficiais a partir de agora. Também faz parte da nossa filosofia os nossos ideais. São poucos no clube de aventureiros, né? Apenas voto, lei, nossa missão e objetivo, o nosso hino, porém ele tem grande significado. O nosso voto é bem curtinho, que é a capacidade também que nossos aventureiros têm de assimilar e de decorar, e é por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Por amor indica que nós não podemos participar e trabalhar com crianças por obrigação. O amor é o sentimento mais profundo, mais sublime, que nós devemos trabalhar por amor. Não porque nos pediram, não porque nosso filho faz parte, não porque lá na igreja não tinha ninguém para participar. Não, nós temos que nos dedicar e trabalhar por amor. E por que por amor a Jesus? Porque Ele é o único que é capaz de nos dar o exemplo, é o único capaz de nos mostrar que é possível, mesmo nas adversidades, conquistar as coisas, vencer, permanecer firme nas promessas. Somente Ele pode nos ajudar. E farei indica uma ação minha. Eu não vou buscar que o outro faça. É uma ação minha, é um propósito, é um compromisso meu, é uma promessa minha de que eu farei. E farei sempre, não é somente no clube. Um líder de aventureiro, de desbravador, ele está disposto em todos os momentos. Ele é proativo, ele é disponível para ajudar todos os momentos que precisarem. E por isso que indicam sempre. É em casa, é na escola, é na família, na igreja, é no clube. Em todos os momentos nós faremos sempre o nosso melhor. E assim como farei, é o meu melhor. Porque o meu melhor nem sempre é o melhor aos olhos dos outros. Mas a minha consciência está tranquila de que eu me empenhei, eu me dediquei e fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Então eu farei sempre, 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 em todos os locais, o meu melhor. E não é de qualquer jeito, o meu melhor indica isso. Que eu vou me empenhar, eu vou me esmerar, eu vou buscar tudo que estiver ao meu alcance para fazer aquela coisa da melhor forma possível, de que seja bem feito por amor a Jesus. A nossa lei também, da mesma forma, é curtinha. Jesus me ajuda a ser, da mesma forma que eu falei, somente Jesus, que viveu aqui como nós, que venceu todas as dificuldades, é que pode nos ajudar a ser qualquer coisa. Por nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa, nós já nascemos querendo viver ao nosso bel prazer. E nós devemos então buscar essa ajuda de Jesus para sermos obedientes aos pais, aos professores, aos mais velhos, às autoridades, aos membros da igreja. Nós devemos ser obedientes a todas as coisas, a todas as pessoas que estiverem em superior posição à nossa. Também nós devemos ser puros de pensamentos, puro no que nós vamos ouvir, assistir, falar, enfim, buscar essa pureza através da palavra de Deus, através do estudo, através da comunhão. Nós devemos também ser reverentes. E reverente significa ser respeitoso, saber se comportar em todas as situações, em todos os lugares. Nós devemos ser reverentes na igreja, sabendo se comportar no ambiente religioso. Nós devemos também saber se comportar no ambiente público, por exemplo, numa prefeitura, num órgão público, num hospital, na igreja, em casa, com os mais velhos. Reverente é saber se comportar, é respeitar os ambientes em que nós estivermos. Ser bondoso é ajudar o próximo de bom coração, não por obrigação, não é fazer porque alguém mandou, porque pediu. E o colaborador, da mesma forma, é se antecipar, é ser proativo, é fazer sem ser mandado. O colaborador faz mais do que o obediente espera ordens, o colaborador se antecipa em se oferecer a fazer. A nossa missão principal é desenvolver as crianças, envolvendo os pais nesse trabalho. A nossa missão é unir pais e filhos. E se nós não estivermos fazendo isso através da rede familiar, nós não estamos cumprindo a nossa missão e o nosso clube acaba sendo um clube recreativo, um clube de brincadeira, uma instituição filantrópica, uma creche, que os pais passam por ali, abandonam o filho e os conselheiros ficam ali então tentando encher linguiça, passando o tempo com brincadeiras. Nós não estamos cumprindo
com a nossa missão. Nosso objetivo: auxiliar os pais, mães ou responsáveis na tarefa de desenvolver os aspectos físicos, mental, espiritual e social das crianças num ambiente seguro e agradável. É, portanto, salvar do pecado e guiar no serviço através da união de clube e pais. Tem outra citação do Manual Administrativo que eu gosto de sempre citar, que está na página 28, que diz assim: o obediente não toma iniciativa, apenas reage às ordens que recebe. O bondoso não toma iniciativa, só corresponde benignamente às necessidades que encontra. O colaborador está sempre a postos para fazer os outros felizes, confortáveis e satisfeitos. Essas atitudes que nós buscamos através do voto e da lei dos aventureiros, ela não é uma atitude das crianças aventureiras, ela é uma atitude buscada por todo o grupo dos aventureiros, seja as crianças, os adolescentes e os adultos que trabalham no clube de aventureiros. O voto e a lei é um compromisso pessoal, independente da idade. Você faz parte do clube de aventureiro, você se compromete a cumprir esses ideais e participar dessa filosofia do clube. Nosso hino oficial dos aventureiros, para a nossa América do Sul, claro, foi composto em 1995 pelo pastor Wanderson Paiva, que à época era diretor do departamento de música, atendendo então a pedido dos líderes de clubes. E ele conta que ele pegou mais ou menos como que era a metodologia de ensino do clube, como que funcionavam as reuniões, e escreveu a letra, e depois, através de muita oração, ele conseguiu então compor a melodia, formando assim a música então dos aventureiros que todos nós conhecemos. É uma letra belíssima e que realmente representa as crianças do clube de aventureiros. Nós somos alegres, nós somos animados, e tudo isso, então, está bem estampado, bem caracterizado no nosso hino. Nossas classes, como eu já falei também no início, são 4, aqui na divisão sul-americana, que é Abelhinhas Laboriosas, que é a idade de 6 anos, representada pela cor azul celeste. O símbolo é a abelha, que é um exemplo de organização, trabalho e dedicação na causa de Deus. E a ênfase geral nessa classe é operosidade, ajuda no lar, e ser ordeiro, ser obediente. Todos os nossos itens da nossa lei, eles estão sendo trabalhados dentro das classes. É bom salientar que as nossas classes de aventureiros não são classes progressivas, como são as classes dos desbravadores. As nossas classes, todas elas, tratam dos mesmos temas, só que de forma mais aprofundada. Uma classe não depende da outra para existir. Então, se a criança entra no clube com 7 anos de idade, ela não vai fazer a classe de abelhinhas, ela vai fazer a classe já de luminares, que vai trazer todos os requisitos através das trilhas, né, que serão trabalhadas, vão trabalhar os mesmos temas, mas com uma linguagem apropriada para aquela idade, de uma forma que ela entenda e absorva. Trabalhando, claro, através das especialidades, esses itens da lei, como ser obediente, ser puro, ser bondoso, cada uma delas dentro das classes, né? As cores, como eu falei, do nosso lenço não tinha nenhum significado. As classes são representadas, né? São representadas pelas cores, porém essas cores também não trazem uma significação em si. Não adianta ir lá no Feng Shui buscar um significado específico para essas cores utilizadas, porque nós não temos nada oficial nessa área. Temos apenas cores que representam cada uma delas, mas não que o azul seja porque o céu, e ficar inventando coisas para isso não, tá? A classe de luminares, que é da idade de 7 anos, a cor é a laranja. O símbolo é o sol nascendo, que significa Jesus como a direção e o guia que ilumina e brilha na vida de cada criança. A ênfase geral trabalhada nessa classe é o testemunho, que é brilhar e iluminar os outros. Temos também a classe de edificadores, que é a idade de 8 anos, a cor é azul marinho. O símbolo, uma colher de pedreiro, que significa a edificação do caráter infantil para Jesus. A ênfase geral, então, é a construção da autoestima, da autodescoberta. Enfim, nessa fase está sendo concluída a fase de
a formação do caráter da criança, e é uma fase muito bonita em que ela está realmente se fortalecendo. O aventureiro na cidade, ele quer ajudar, ele quer se autoafirmar, ele quer elogio, ele é muito ativo. Então é representado aí por essa colher de pedreiro, que é um edificador, está em um processo de construção, nessas autoestima, na descoberta, no querer ajudar, de brilhar, de se destacar. Os mãos ajudadoras, que é na idade de 9 anos, representados pela cor vinho. O símbolo é um aperto de mão, que significa união, amizade e companheirismo, porque nessa fase eles começam a desenvolver os primeiros traços de proximidade, de amizade, de valorização do próximo, né? Passa um pouquinho da fase de egoísmo, de querer ser acima de tudo, e ele começa então a se identificar com o outro, querer ajudar, querer se unir, fazer novas amizades. A ênfase geral é a reverência e a cooperação, que é colaborar com Deus no plano da salvação. Temos também a classe de líder, que é destinada a partir de 18 anos de idade, quando se atinge a maioridade, e o significado das cores, nenhum. Decepcionante, né? Mas é nenhum mesmo. Além de representar as classes regulares dos aventureiros. Essas corzinhas coloridas no lenço de líder significam pura e simplesmente a classe dos aventureiros. Não tem uma ideia e uma significação especial em decorrência disso. Algumas pessoas atribuem significados às cores, como eu já falei lá do Feng Shui. O azul, lealdade, o laranja, força, energia e crescimento, o amarelo, amizade, o branco, pureza e santidade, e o vinho, nobreza e respeito. Entretanto, apenas a cor vinho do nosso lenço é que ganhou um significado, que é o sangue de Jesus derramado por todos nós. Importante dizer que nos aventureiros nós trabalhamos com crianças e com adolescentes. As crianças de 6 a 9 anos, independentes de raça, cor, credo, classe social, classe econômica, todas as crianças de 6 a 9 anos que quiserem participar de um clube de aventureiros, ele é aberto para esse grupo de crianças. Independente de ser adventistas ou não, de ser branco, moreno, mulato, enfim, ele é aberto a todas as crianças, certo? E, muito embora a gente não diga que a nossa finalidade, o nosso objetivo é pregar o Evangelho, mas nós temos sim os nossos requisitos, nós temos a nossa missão de levar a palavra de Deus, sim. E nós trabalhamos eventualmente com adolescentes. Como assim? Nós temos uma nova orientação, como eu já expliquei também, que são as OMAs. Nós temos uma OMA que permite que conselheiros e algumas outras funções do Clube de Aventureiros possam ser exercidas por pessoas com mais de 16 anos, entre 16 e 18. Os membros da direção, obrigatoriamente, têm que ter maioridade civil, ter mais de 18 anos. Porém, para ser conselheiros ou instrutor de classe, alguma coisa assim, no clube, pode ter entre 16 e 18 anos. Só lembrando que esses adolescentes, assim como todas as crianças do clube, são de responsabilidade do diretor do clube. Então, quando for convidar alguém para exercer essas funções e que tenha menos de 18 anos de idade, estejam cientes de que essas pessoas também estão sob sua responsabilidade. Sendo assim, todas as atividades da unidade que forem ser feitas em ambiente fora das reuniões regulares deverão ter a presença de um adulto junto para acompanhar. De preferência que seja algum membro da direção, em razão desse fato de que esse instrutor de classe ou esse conselheiro não tem ainda autonomia para lidar com essa classe sozinho. Agora vamos passar então para o nosso uniforme. O nosso uniforme é um assunto assim, muito importante que nós temos que ter uma atenção muito grande com relação a ele. O uso de uniforme é de suma importância para padronização, porque todos os aventureiros da divisão sul-americana usam o mesmo uniforme, diferenciação dos demais clubes de escotismos, né? Nós temos uma identidade própria, nós somos aventureiros, nos distingue igualmente dos desbravadores. Nós temos escoteiros, desbravadores, clubes seculares de modo geral. Então, o nosso uniforme nos identifica,
né, nos diferencia dos demais clubes, mas também identifica cada aventureiro como pertencente àquele clube, porque traz aí os dados do clube, do campo, a divisão a que pertence. Também tem uma hierarquização, pois traz emblemas que distinguem os cargos do clube, desde o clube local ao presidente mundial dos aventureiros, e evita uma discriminação, pois todos, independente de qualquer raça, classe social ou econômica, utilizam o mesmo uniforme, além de inibir, claro, a participação de pessoas não autorizadas e mal intencionadas no cuidado com as nossas crianças do clube de aventureiros. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação a pessoas que chegam de fora, inclusive na nossa igreja, vêm de mudança e falam assim, eu trabalhava no clube de aventureiros lá na cidade de onde eu vim. Às vezes, essa pessoa até podia trabalhar num clube de aventureiros lá, só que é importante que você faça uma pesquisa prévia, pede auxílio do seu pastor, de como essa pessoa se comportava lá, né, se realmente ela fazia parte do clube, quais eram os antecedentes dela, porque pode ser que algumas pessoas mal intencionadas queiram fazer parte do clube, né, com intenções não cristãs, e que a gente acaba abrindo brecha no uso do uniforme. Portanto, é muito importante que os nossos uniformes sejam seguidos, as orientações à risca, porque ele traz muitos detalhes que é difícil uma pessoa, uma costureira que não tenha o regimento de uniforme. Vou até mostrar que o nosso regimento atual, também de 2015, é este, né? Aventureiros, Desbravadores e Jovens. Está sendo também revisto em razão da mudança aí do uniforme dos aventureiros, mas essa é a versão que nós temos e que nós estamos utilizando, e ela traz especificação de todos os detalhes dos uniformes. E isso evita que pessoas não autorizadas façam um uniforme qualquer, em qualquer costureira, e venham utilizar no clube, dizendo também fazer parte de um clube. Os aventureiros possuem 2 uniformes, que é o de atividades gerais, eu estou aqui com o uniforme de campo, né, da nossa Associação Mineira Central, e também o uniforme oficial, que eu vou mostrar logo mais uma foto, para a gente poder identificar algumas características. À medida que os aventureiros concluem as classes preliminares, recebem os bottoms, que são os broches de acrílicos, que vão sendo colocados no bolso esquerdo da camisa, e as especialidades e trunfos na faixa, em significativas cerimônias denominadas investiduras. Nosso uniforme oficial da divisão sul-americana: calça e saia azul marinho, com tecidos próprios, cores próprias, que constam no nosso regimento, que eu já mostrei para vocês, blusa branca, ou a camisa, né, para os meninos branca, o boné azul marinho, o lenço vinho, o prendedor branco, a faixa azul marinho, o cinto azul com a fivela prateada com a nova logomarca, sapatos pretos fechados, sem detalhes coloridos, meias pretas para os meninos e meia soquete branca para as meninas. Podemos ser meia soquete fina ou meia de algodão normal, desde que seja meia soquete. É bom aqui ressaltar que o nosso manual, este aqui, eu já mostrei, ele não permite que sejam usadas meia calças brancas para as meninas. Eu tenho visto em algumas fotos de clubes, né, pelo Brasil afora, meninas que vão para a igreja nas cerimônias oficiais com meia calça branca, com uniforme de aventureiros. O nosso manual é bem claro em dizer que é meia soquete branca para as meninas. O mesmo vale para os meninos, é meia preta, sem detalhes, sem bichinhos, sem ursinhos. E eu gosto de comentar que uma vez eu estava num Aventuri, e eu era diretora do clube, e estava lá na vistoria, né, dos uniformes, todo mundo enfileirado, bonitinho. Eu comprei uma dúzia de meias pretas para os meninos e mais uma dúzia para as meninas, porque na correria para Aventuri, acontece de um menino esquecer alguma coisa, principalmente as meias, aí tem que quase todos os clubes, alguém esquece. Comprei então essas meias e levei para, eventualmente, se precisasse, nesses casos, assim, fornecer para os meninos e para as meninas. E daí estávamos lá na fila, organizados para ser feita a inspeção de uniforme, quando pensa que não,
a regional veio e puxou a calça do meu diretor associado, que também era conselheiro. E pasme, a meia do meu diretor associado era cinza com um ursinho. E claro, ele estava usando o uniforme de forma indevida, porque tem que ser meia preta, social, né? E daí estava lá ele errado. Aqui está o modelo do nosso uniforme novo, né? Mostrando que os meninos, ó, sapato preto fechado sem detalhe, né? As meninas com a meia branca, não é meia calça, é meia soquete. Assim, o nosso manual permite que seja meia soquete ou meia 3/4, desde que o clube todo padronize e use igual. Se o clube optar por ser meia soquete, vai ser o clube todo usando a meia soquete. Se for utilizar a meia 3/4, que é aquela que vai no meio da canela, todas as meninas do clube, as crianças, claro, deverão utilizar essa meia branca 3/4. As mulheres membros da diretoria utilizam meia calça na cor da pele. Da mesma forma, se uma optar por usar, o clube todo vai utilizar. Certo? Algumas perguntas também que costumam fazer em treinamentos é com relação ao sapato de salto ou não para as mulheres adultas. O manual não proíbe que sejam utilizados sapatos de salto. Ele é bem claro em dizer que tem que ser um sapato social preto, né? Sem detalhes coloridos, pode ser eventualmente tênis preto, mas sem detalhes coloridos. Não fala nada a respeito de salto. Então, tendo em vista que não é proibido, o seu uso é permitido. A gente só tem que observar alguns detalhes. Por exemplo, você vai desfilar um 7 de setembro, você não vai colocar um sapato de salto. Senão, vai chegar no final da avenida, do desfile, e você vai estar lá mancando desconfortavelmente em relação a isso. Então, use do bom senso com relação ao conforto. Outro detalhe que eu tenho observado é que muitas mulheres quiseram agora implementar um bolso extra na saia, e que o nosso manual não traz nada a respeito, permitindo. Logo, ele não faz parte da forma oficial do nosso uniforme. Logo, ele está também sendo utilizado indevidamente. A nossa saia não tem bolso. A calça dos meninos tem os bolsos na lateral, né? E no nosso regimento de uniforme, ele traz todas as especificações, inclusive pregas, a lapela da camisa, a viradinha da manga, barra da manga, o detalhe de que pode ser colocado velcro nos bolsos, mas não pode ser utilizado os botões. Então, assim, traz todos os detalhes, a distância que nós devemos pregar cada emblema nas mangas da camisa, na faixa também. Então, assim, nosso regimento ele é muito claro e muito específico com relação a isso. Ele traz todas essas orientações, onde pregar o nome, tira de cargo, a nossa faixa. Assim, ele traz muitas especificações e que somente você levando o manual para a costureira ou adquirindo de locais credenciados, de locais oficiais, é que vão conseguir, então, fazer o uniforme de forma correta. Olha, aqui na página 16 e 17 fala com relação aos emblemas nas camisas, né? Aqui, ó, página 16 e 17, traz até a distância de que nós devemos pregar cada item no nosso uniforme. Certo? Então, nós não podemos usar esse uniforme de qualquer forma, do jeito que nos for mais conveniente. Se o nosso manual diz que nós não podemos ter o bolso, nós não vamos ter. Outro detalhe é que aqui na nossa Associação Mineira Central, teve um voto implementando o uso do coque. E por que esse voto foi tomado? Porque cada uma das mulheres querem exibir os seus cabelos da forma que mais lhe agrada, né? Porque o nosso cabelo emoldura o nosso rosto e cada uma, então, queria usar de um jeito. Tem pessoas de cabelo longo, mais curto, cacheado, liso, enfim. Acontece que a nossa logomarca no lenço, ela fica atrás do lenço. E quando nós utilizamos o cabelo solto, principalmente o cabelo longo, nós tampávamos essa nossa identificação. Então, tomou-se o voto do uso de coque.
não está no nosso regimento de uniforme. Esse regimento aqui é o da divisão, não é aqui da nossa associação. As coisas que o nosso regimento não traz, as associações, as uniões podem votar a respeito disso. Como foi o caso aqui da nossa associação, que nós adotamos o uso do coque. Agora, voltando a falar do bolso da saia, não tem nenhuma regulamentação a esse respeito, porque nós temos no manual quais são as especificações da saia. Então, não vamos fazer aí bolsos nas nossas saias, por favor. Vamos utilizar a saia com o padrão correto, certo? O uniforme de atividades é composto por uma camiseta com a identificação do campo, e o emblema A4. A calça ou saia pode ser jeans ou de outro tecido, exceto peças que caracterizem o militarismo, porque longe disso nós não temos nenhum vínculo, nada que nos caracterize como pequenos militares, como pequenos soldadinhos. Então, por favor, quando formos fazer uniformes de atividade, vamos ter esse cuidado também. O calçado é o tênis, porque nossas atividades requerem aí, o calçado proporciona equilíbrio, que não derrape. Enfim, o calçado mais adequado é o tênis para as nossas atividades físicas junto com as crianças. Até porque as crianças são um pouco mais agitadas, não param nunca. Então, nós devemos ter essa preocupação até com o calçado utilizado nas nossas reuniões. A cobertura é o boné, lembrando que não é o boné de uso no uniforme oficial. Se for implementar um boné para uso no uniforme de atividades, tem que ser feito um boné específico para essa finalidade. O nosso boné padronizado azul, que compõe o nosso uniforme, não pode ser utilizado junto com o uniforme de atividades. Novamente, eu trago uma frase, um parágrafo do manual administrativo, que está na página 32 e que diz assim: o uso do uniforme deveria preocupar muitos dirigentes do clube, pois ele é o nosso cartão de visitas. Todas as nossas palavras, ações e atitudes contaminam infalivelmente a imagem dos aventureiros, e não assim como clube local, como entidade mundial, quer queiramos ou não. Nunca permita que o uniforme seja usado de maneira relaxada ou mal arrumada, pois a honra de todos os aventureiros está envolvida nisso. E como eu disse, nós somos aí mais de 1 milhão de aventureiros no mundo. Quando nós usamos o uniforme de maneira desleixada, desarrumada, faltando itens, de qualquer jeito, nós estamos envergonhando, desrespeitando uma ideologia, uma filosofia mundial. Eu já ouvi muito as pessoas dizerem assim: mas o importante é estar limpinho. E já vi muitas pessoas utilizando, por exemplo, um uniforme com uma sandália aberta, usando o uniforme sem o cinto, utilizando o uniforme faltando emblemas, faltando nome. E isso me deixa um tanto decepcionada, porque nós fazemos parte de uma organização mundial. E que, quando nós fazemos isso, de utilizar o nosso uniforme de qualquer maneira, nós estamos comprometendo toda essa entidade mundial. Nós, como representantes dessa organização mundial, nós estamos envergonhando. Então, nós não devemos ser responsáveis por arruinar a imagem dos aventureiros como entidade mundial. E se nós usarmos ou permitirmos que os nossos aventureiros, nos nossos clubes, utilizem de qualquer maneira, nós estaremos contribuindo para quebrar, então, essa imagem que a igreja tem de uma igreja organizada, que busca desenvolver as coisas da melhor forma possível. Nós estamos descumprindo, inclusive, o nosso voto, que é fazer sempre o nosso melhor. Enfim, nós devemos ter essa preocupação com relação ao uso do uniforme, certo? Lembrando que agora nós mudamos de logomarca, então a orientação é o seguinte: a partir de janeiro de 2018 a janeiro de 2020, nós estamos no período de transição para a mudança desse uniforme nos clubes de aventureiros. Uma vez que o clube opte por utilizar o novo uniforme, a criança, ou o clube todo, ou parte dele, porque às vezes as crianças novas que estão entrando já estão adquirindo um uniforme novo. As que já estavam utilizam o uniforme anterior e não têm ainda recursos para
comprar uniforme novo. O que acontece? Os que forem utilizar o uniforme novo deverão usar todos os itens do uniforme novo. Cinto, emblemas, lenço, arganel, tudo que já foi trocado deverá ser utilizado por completo. E aqueles que ainda estão utilizando o uniforme anterior, que também o utilizem completo. Não pode usar somente o lenço laranja com o arganel novo, ou vice-versa, ou utilizar o uniforme novo com o cinto anterior. Enfim, vamos ter esse cuidado de, quando fizermos a mudança, que ela seja completa. Possamos utilizar o uniforme, então, completo, de acordo com o que já foi feito a mudança, até 2020, nesse período de transição. Passado janeiro de 2020, aí já é obrigatório todo mundo do clube estar adequado com o uniforme novo de forma completa. Inclusive, os diretores, o galão dos diretores, que vai no ombro, também sofreram mudanças, porque ele traz a logo do clube, então também tem que ser adequado aí. O pin, o lenço, o arganel, os uniformes, tudo tem que ser usado completo. Ou você substitui tudo, ou fica usando o anterior até ter a possibilidade de substituir tudo. Agora vamos passar então para quais as razões, quais são os propósitos do Clube de Aventureiros para que eles existam na igreja. Nós temos razões religiosas e também razões práticas. Primeiro, a igreja se preocupa com todas as faixas etárias e não deixaria as crianças de fora. E essa preocupação, como eu já mencionei, começou lá em 1852. As crianças devem entender o Evangelho e o clube tem uma dinâmica e uma metodologia mais completa possível para isso. As crianças devem entender o Evangelho e o clube tem essa dinâmica para fazer com que elas entendam. Essa idade, de 6 a 9 anos, é a idade de formação do caráter das crianças. E o que nós temos visto é que o inimigo tem tentado atacar justamente esta idade. Por quê? Uma vez que a criança já foi formado o seu caráter, já foi criada, não tendo princípios, não tendo valores, seguindo ao seu bel prazer, muito mais fácil para o inimigo, então, desvirtuar os adolescentes, os jovens e os adultos. Então, ele está buscando cada vez mais cedo corromper essas crianças para que o trabalho dele seja menos no futuro. Inclusive nos desenhos animados, nos cartoons, nos gibis, enfim, tudo quanto é material para a criança, você já vê um desvirtuamento com ideologias de gêneros, com utilização de produtos inadequados para a idade, como bebidas, pornografias, enfim, o bombardeio com as crianças é muito grande. E na idade dos aventureiros, que é a formação do caráter, é onde nós temos que blindar as nossas crianças. E é no clube que nós fazemos isso, Nessa idade, as crianças estão mais abertas ao Evangelho, elas têm uma capacidade muito grande de absorver. No clube também elas aprenderão o real sentido da vida de uma forma descontraída, sadia e cristã. E tem uma frase do livro Testemunhos, Testemunhos da Igreja. Tem um trecho do livro de Ellen White que diz: se não fizermos a obra que Deus nos confiou, Satanás vai parar prazerosamente e treinará a criança a seu bel prazer. E quanto dessa obra é deixado para ele? Então vamos ficar atentos a isso. Nós temos muitas razões religiosas e práticas para termos os clubes na igreja, mas termos o clube de uma forma realmente seguindo os princípios cristãos, seguindo o trabalho que já foi feito por outras pessoas que deixaram o seu legado para nós através dos materiais que nós temos disponíveis e fazendo sempre o nosso melhor, o nosso compromisso, cumprindo com o nosso voto, com a nossa lei também. Agora nós temos razões sociais. E elas são: 78% das crianças crescem em ambientes não cristãos. Esse é o censo que teve em 2010, que apontavam que 78% das crianças elas crescem em ambientes não cristãos. O Brasil é considerado a ter o pior registro de tráfico sexual depois da Tailândia. Segundo o relatório do projeto de proteção, várias fontes oficiais concordam
que a partir de 250 mil a 500 mil crianças de 10 a 15 anos vivem como prostitutas crianças. Mais outras fontes no Brasil colocam o número em até 2 milhões de crianças. É muita coisa. O Brasil registra aumento de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Também é uma notícia recente, de 2017, e que registra então, esse aumento de trabalho infantil, tanto como catadores de lixo, de vendedores, de pedir em semáforo, de trabalhos escravos em lavouras, enfim. Teve esse aumento, é preocupante. E de 5 a 9 anos é basicamente a idade que nós trabalhamos nos clubes de aventureiros. Quantas crianças estão na rua e que poderiam estar participando de um clube também? 23.973 crianças espalhadas pelas ruas de 75 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. E 63% foram para lá por causa de brigas domésticas. Ou seja, nossa missão, nosso objetivo, que é unir pais e filhos, não estão sendo cumpridos, porque nós temos quantas crianças? 23.973 crianças espalhadas pelas ruas, vivendo na rua, e a maioria delas, maioria de 63%, por causa de brigas entre pais. A pedofilia é um dos maiores problemas sociais da atualidade e nós devemos ter muito cuidado com relação a isso também. Né? E as nossas crianças estão por aí soltas, à mercê do inimigo trabalhar da melhor forma que ele achar para corromper essas crianças. E nós temos uma missão, nós temos um trabalho sério a desenvolver. O clube é um incentivo para ter uma escola cristã de férias na igreja, para ter uma escola sabatina filial, para ter pregadores mirins, para ter coral infantil na igreja. E o clube é uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento nos aspectos físico, mental, social e espiritual de todas as crianças. Quais são os propósitos reais do nosso clube de aventureiros? Desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus, experimentar a satisfação e a alegria de realizar coisas da maneira certa, expressar naturalmente seu amor por Jesus, aprender como ganhar e perder nos esportes e fortalecer sua capacidade de colaboração e convivência, descobrir seus dons e habilidades espirituais, aprender a utilizá-los em benefício próprio e no serviço dos semelhantes, descobrir o mundo de Deus, melhorar sua compreensão dos fatos que contribuem para uma família unida e forte, desenvolver o hábito de ajudar os pais, desenvolver as suas aptidões físicas, mentais e sociais e, por fim, desenvolver também a sua criatividade. Nós temos uma filosofia própria, né? Foi pensada, estudada, implementada de acordo com a idade das crianças que nós trabalhamos. Nós temos materiais excelentes que desenvolvem, que ajudam a família, a escola e a igreja. Né? Nosso currículo de especialidades ele é bem amplo para a idade de criança que nós trabalhamos e nós devemos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. A história dos aventureiros contadas até aqui é a nossa história geral, mas eu tenho certeza que a história continua a cada dia, a cada reunião, em cada novo clube que se abre e também nos clubes que já tem, que vão construindo aos poucos a sua história, a sua identidade. Através dos nossos livros de atas e de atos, nós vamos ter esses registros e, com certeza, para os membros do futuro, para as nossas crianças que virarão líderes, né, será mais fácil pesquisar e buscar materiais, porque hoje nós estamos voltados para isso. Nós temos essa preocupação com essas crianças menores e estamos desenvolvendo meios de protegê-las, de cuidar, de ensiná-las, de preservá-las acima de tudo. Muito obrigada por terem assistido, por participar desse projeto, por acessarem a nossa plataforma, confiarem no nosso trabalho e por isso continuem assistindo às nossas videoaulas, tirem as suas dúvidas nos links, leiam os materiais de apoio que nós vamos deixar aqui também na plataforma. Qualquer dúvida, estamos todos à disposição para ajudá-los e servir. Maranata, esperamos que todos vocês tenham um bom aproveitamento de todos os cursos de liderança aqui propostos e que muito em breve vocês também possam estar aqui no nosso lugar ministrando aula e ajudando as outras pessoas.